Fala galera, bom dia, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Então aquele esquema, você está chegando aqui pela primeira vez, eu conto com a sua inscrição, somos aí mais de 155 mil vascaínos, e se você ainda não faz parte aqui do nosso canal, ainda não é inscrito, se inscreva agora, a sua inscrição é muito importante. E conto também com o seu like, né? O seu like também é muito importante para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos. Nesse vídeo aqui vamos falar sobre as negociações do Vasco, né? Atualizar aqui todas as negociações do Vasco nesse mercado de transferências. Inclusive tem uma negociação que já está fechada, que o jogador desembarca hoje no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco da Gama. E a gente vai comentar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Tem copinha também para a gente falar, né? O Vasco entra em campo hoje pela Copa São Paulo. Enfim, depois da vinheta a gente começa a falar. A vinheta rodou agora. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. E hoje o Vasco entra em campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? O Vasco que já está classificado para a próxima fase, depois de ter enfiado ali uma goleada histórica, um 12-0 sobre o Rio Claro. O Vasco goleou na primeira e na segunda rodada, né? Fez 5-1 na estreia e fez 12-0 na última partida. Já está classificado e enfrenta agora o SCA Brasil, né? A partida será às 5h15 da tarde, com transmissão do Sport TV. Partida que será realizada lá no estádio de Santana do Parnaíba. O Vasco que deve entrar como equipe reserva hoje, né? Deve dar uma rodagem ali para os garotos, já que, enfim, já está classificada para a próxima fase. Mas hoje, 5h15 da tarde, tem jogo do Vasco aí para a gente acompanhar no Sport TV, o terceiro jogo, né, da molecada do Vasco na Copa São Paulo, que até o momento eles estão indo aí muito bem, né? 17 gols em 2 partidas, apenas 1 gol sofrido. Vamos ver hoje, né? A molecada que não é titular, com certeza vai querer mostrar trabalho ali, mostrar serviço. Então tem tudo para ser um jogo bastante animado contra o SCA Brasil. E a gente vai acompanhar no Sport TV. E depois do jogo, é claro, eu trago aqui as informações também para você que não pôde conferir, não pôde curtir. Enfim, no Giro de Notícias da noite, teremos informações sobre a partida do Vasco na Copa São Paulo. Bom, e agora já vamos falar aqui sobre o mercado de transferências, né? O Vasco que está em busca aí de novas contratações para tentar reforçar o seu elenco para a temporada de 2022, né? O Vasco estreia no dia 26 no Campeonato Carioca contra o Volta Redonda e tem alguns jogadores aí que o Vasco tem conversas, que o Vasco negocia, e aqui a gente vai atualizar essas informações. Primeiro, o nome que surgiu ontem à tarde, né? Finzinho de tarde, início da noite, que é o zagueiro Jackson, que tem passagem ali por Bahia, Internacional, e que na última temporada estava no Fortaleza. Nesse momento ele é um jogador livre no mercado, né, porque ele não renovou o seu contrato com o Fortaleza. E a informação é a seguinte, informação de ontem à noite do canal Atenção Vascaínos, é que o empresário do jogador, né, disse que até o momento não foi procurado pelo Vasco. O Jackson tem aí uma boa relação com o Zé Ricardo, porque foi o Zé Ricardo, inclusive, que levou o Jackson para o Fortaleza. Então, é um jogador ali que tem a confiança do Zé Ricardo, né? Mas, até o momento, segundo o empresário do jogador, ele ainda não foi procurado por ninguém do Vasco da Gama. Essa é a informação que a gente tem sobre o Jackson. A atualização sobre o volante Matheus Barbosa agora. Matheus Barbosa está próximo, né, de ser jogador do Vasco. A princípio, a situação de Matheus Barbosa com o Atlético Goianiense e Vasco da Gama já está tudo certo, né, tudo acertado. Mas o volante ainda tem algumas pendências para resolver em relação ao Avaí. Lembrando que ele é jogador do Avaí e está emprestado para o Atlético Goianiense. Mas, ao que tudo indica, né, o Avaí deve liberar o jogador para esse empréstimo também ao Vasco da Gama, já que lá no Avaí ele não tem um bom relacionamento com a torcida, né? Ele já teve um problema lá com a torcida muito sério, né? De troca de farpas, de fazer gestos obscenos e coisa e tal. Então a torcida do Avaí não quer o jogador lá de jeito nenhum, e o Avaí também não deve fazer aí nenhum empecilho, né? Não deve impedir
a ida do jogador para o Vasco. O Avaí nesse momento passa por uma confusão política, né? Parece que está trocando presidente, alguma coisa do tipo lá, mas a tendência é que em breve essa situação do Matheus Barbosa seja resolvida e o jogador bem possivelmente será emprestado ao Vasco até o final da temporada de 2022. O volante Matheus Barbosa passou pelo Cruzeiro também na última temporada, fez gol no Vasco, inclusive, está bem próximo aí de ser jogador do Vasco nessa temporada de 2022. Bom, quem também está muito próximo de ser anunciado pelo Vasco é o Bruno Nazário, inclusive já está fechado, né? Bruno Nazário é uma contratação que já está fechada e o jogador é aguardado hoje no Rio de Janeiro para realizar os seus exames e assinar com o Vasco da Gama. A informação é que ele chega hoje no Rio de Janeiro, hoje pela manhã. Esse vídeo aqui está indo ao ar às 7h30 da manhã. Na parte da manhã, bem possivelmente, o Bruno Nazário já vai chegar no Rio de Janeiro, vai realizar os seus exames e bem possivelmente ainda hoje, né, ele será anunciado de forma oficial como reforço, né, do Vasco da Gama para a temporada de 2022. A gente já vem falando disso aqui em já algumas semanas, né? Mas hoje essa história do Bruno Nazário vai ter o seu capítulo final, bem possivelmente, com o jogador sendo anunciado aí de forma oficial pelo Vasco da Gama. Bruno Nazário será jogador do Vasco em 2022. Já está fechado. Bom, e o Vasco ainda tenta a contratação do atacante Zé Roberto. O jogador se reapresentou ao Atlético Goianiense, mas segue com o desejo de deixar o clube goiano, né? O caso, porém, não é tão simples, já que Curitiba, Ceará e equipes também de fora do Brasil têm interesse no atacante Zé Roberto. O Vasco que busca um camisa 9, o Zé Roberto seria ali um alvo interessante, né? Mas com essas concorrências, principalmente de clubes de fora do país, fica bastante complicado do Vasco conseguir trazer esse atacante do Atlético Goianiense, que é um bom atacante, tá? Eu acho que se viesse seria titular nesse time do Vasco com facilidade, mas é uma negociação aí bastante improvável de acontecer. A informação é do jornalista José Roberto Coutinho, do portal IG. Continuando aqui a falar de ataque, ontem também foi vinculado ali ao Vasco, né? Um nome que possivelmente, né, poderia vir a ser um reforço do Vasco é do centroavante Getúlio, também do Avaí. A informação do Papo na Colina é que o Getúlio tem uma proposta em mãos do Vasco. O Getúlio tem proposta do Vasco e de clubes da Ásia. Mas, segundo a apuração dos amigos do Papo na Colina e também de jornalistas lá de Santa Catarina, o foco do empresário do jogador nesse momento é colocar o atleta fora do Brasil. Então o atacante Getúlio, que também fez gol no Vasco, né, na última temporada, quando na derrota do Vasco contra o Avaí ele marcou, a tendência, né, é que o Getúlio atue fora do Brasil na próxima temporada e eu sinceramente não vejo nada demais no atacante Getúlio também não. Acho que, enfim, se não acontecer essa negociação, acho que o Vasco também não está perdendo muita coisa. Mas o Vasco tem que buscar um camisa 9, né? Até o momento a gente só tem de 9 ali o Raniel, e não dá para contar só com o Raniel, pelo amor de Deus, né? Hoje a dupla de ataque do Vasco é Gabriel Peck e Raniel, não dá. Até o início do Carioca o Vasco vai ter que fazer contratações aí para o setor ofensivo, né? Para o ataque, tá difícil essa busca aí por um atacante. Até a história do Amarídia, né, voltou a ser falada ontem, mas se o Vasco não colocar dinheiro, meu amigo, não vai conseguir. E infelizmente a gente tem um incompetente que cuida das finanças, que não consegue liberar dinheiro para nada, só consegue cortar, continuar devendo, não pagar ninguém. Então é bem improvável, né, que o Vasco consiga fazer alguma oferta em dinheiro para tentar trazer algum jogador de algum lugar. Complicado demais essa situação. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, vou colocar uma fala do Yuri, né? O Yuri, que foi apresentado oficialmente ontem pelo Vasco, deu uma entrevista na Vasco TV e ele falou primeiro sobre as expectativas, né, ali de vestir a camisa do Vasco, ele que é torcedor do Vasco, né, falou sobre a expectativa também de jogar pelo Vasco, sabe que a Série B vai ser muito difícil. Perguntaram para ele, pô, o Yuri, um jogador aí do Vasco que você se identifica, e ele já falou logo do Guinha Azul. Então eu vou colocar um trecho aqui do Yuri, né, que parece que está bem focado nessa chegada dele ao Vasco, e depois volta aqui para poder encerrar o vídeo. Confira o que disse o Yuri ontem na sua apresentação oficial. Guinha Azul é o mais recente, né? É um cara que tem a aprovação da torcida, né? Um cara que deixava tudo dentro de campo. Eu espero que eu possa fazer o mesmo, né? Seguir o
o mesmo destino que ele teve aqui com a camisa do Vasco. Pouco tempo de trabalho, né? Tem um pouco mais de uma semana hoje, mas dá para perceber que é um grupo de caras que são guerreiros, né? E é isso que a gente vai precisar, um grupo de guerreiros. Eu espero de coração que a torcida nos apoie, porque nós sabemos a força, né, da torcida do Vasco e eles vão ser fundamental para a gente. Então, confie que a gente, o grupo que está sendo formado é um grupo, como eu falei, que está sendo formado para voltar a trazer o Vasco para a Série A de novo. Então é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal e eu volto mais tarde para falar mais sobre o nosso Vascão. Tamo junto, um abraço, saudações vascaínas, até a próxima. Fui!